Se você tivesse que criar um vocalista perfeito no final dos anos 80, provavelmente ele se pareceria muito com Axl Rose. Ele tinha aparência, atitude, talento e uma voz que parecia impossível de reproduzir. Ainda acima de tudo, ele tinha uma banda que estava conquistando o planeta todo. Naquela época, Guns N' Roses não era apenas uma banda de rock, era um fenômeno mundial. Enquanto outras bandas lutavam para sobreviver, o Guns lotava estádio, dominava MTV e vendia milhões de discos em todos os continentes. Tudo indicava que Axl Rose seria lembrado apenas como um dos maiores vocalistas da história, mas existe uma diferença enorme entre ser perigoso e ser autodestrutivo. Porque enquanto o mundo enxergava um astro inalcançável, quem convivia com Axl via algo completamente diferente. Via um homem consumido pela raiva, paranoia e necessidade de controle. Um homem que parecia transformar qualquer situação em conflito. Ele acumulou brigas, processos, cancelamentos, escândalos, acusações e rivalidades em uma velocidade impressionante. Talvez o mais impressionante de tudo seja que muitos dos maiores problemas enfrentados pelo Guns N' Roses não vieram da imprensa, nem da indústria, e sim vieram pelo próprio Axl. Essa história é dos maiores vocalistas da história do rock. Muito antes de existir Axl Rose, existia William Bruce Rose, um garoto criado em um ambiente extremamente conturbado. Sua infância foi marcada pela violência doméstica, disciplina rígida e uma atmosfera de medo constante. Durante anos, ele acreditou que o homem que criava era seu pai biológico. Mais tarde, descobriu que aquilo era uma mentira. Seu verdadeiro pai havia abandonado a família. E um homem que ele chamava de pai, na verdade, era seu padrasto. Pode parecer apenas um detalhe, mas para uma criança, esse tipo de descoberta muda completamente as coisas. A confiança desaparece e a sensação de insegurança aparece. Em muitos casos surge algo muito mais perigoso, o ressentimento. Ao longo da vida, diversas pessoas próximas descreveram que o Axl como alguém extremamente desconfiado, alguém que sempre acreditava que estava sendo traído. O problema é que essas feridas nunca cicatrizaram completamente, elas só ficaram maiores conforme chegava o sucesso. Em 1987, o mundo conheceu Appetite for Destruction e nada voltou a ser como era antes. O álbum não fez apenas o sucesso, ele vendeu tudo que podia vender. Enquanto o glam metal começava a ficar previsível, o Guns parecia perigoso de verdade. A banda transmitia algo que muitas outras apenas fingiam ter, que era o caos, a autenticidade e a imprevisibilidade. E no centro de tudo estava o Axl Rose, cantando como cada apresentação fosse a última de sua vida. Mas enquanto os fãs enxergavam o ídolo, nos bastidores contavam uma história diferente, porque quanto maior o sucesso ficava, mais difícil de lidar o Axl Rose se tornava. Ele ficava bravo do nada, ele ficava discutindo com todo mundo, com empresários, com integrantes, e briga com jornalista, briga com Deus e o mundo. Porque quando você está no topo do mundo, as pessoas costumam ignorar os avisos. Em julho de 91 aconteceu uma coisa que mudaria sua reputação para sempre. O Guns N' Roses se apresentava diante de milhares de pessoas em St. Louis. Não sei se eu tô falando certo. Tudo parecia normal, até que Axl viu um espectador segurando uma câmera. Hoje em dia é normal, né? A galera fica segurando o celular gravando, mas na época, artistas frequentemente proibiam gravações. Então Axl, vendo essa cena, pediu para os seguranças agirem. E nada aconteceu. Ele pediu novamente e nada aconteceu. Foi aí então que ele explodiu de raiva, sem medir, sem pensar, sem fazer nada. Ele pulou do palco direto na multidão, tentando arrancar a câmera da mão do fã. O caos foi imediato. Os seguranças começaram a correr, foi empurrão, confusão, pessoas sem entender o que estava acontecendo. Então veio um momento que entrou pra história. O Axl voltou ao palco, pegou o microfone, anunciou que estava indo embora e simplesmente isso. Foi embora, deixando milhões de pessoas revoltadas. E o resultado, obviamente, foi devastador. Prejuízos milionários, pessoas machucadas, etc. O episódio ficaria conhecido como Riverport Riot. É a primeira vez que muita gente começou a se perguntar se o maior perigo de Guns N' Roses não era o estilo de vida da banda, ou talvez o próprio vocalista dela. Enquanto os anos 80 chegavam ao fim, um novo movimento começava a dominar o rock, o grunge. E com ele surgiu um novo ídolo, Kurt Donald Cobain, ou mais conhecido como Kurt Cobain. Inclusive, o Kurt Cobain é uma pessoa perfeita para aparecer aqui nesse quadro. Vocês querem ele no próximo? Comenta aqui. Voltando. De repente, os centros das atenções estavam mudando. O mundo começava a trocar os excessos do hard rock pela melancolia de Seattle. E Axl virou meio que um fã de Nirvana. Porém, por conta de todas as suas polêmicas, o Kurt Cobain se posicionou contra Axl Rose. E isso revoltou absurdamente
rapidamente o Axl, que tinha até um boné do Nirvana, inclusive ele fez um vídeo queimando o boné, se eu não me engano, e o ápice dessa treta foi durante o MTV Video Awards de 1992. Nos bastidores, Kurt Cobain e Courtney Love trocaram provocações com o Axl e o clima esquentou rapidamente. Os insultos foram trocados e a situação quase terminou em agressão física. O episódio se transformou em um símbolo de mudança geracional. De um lado estava o último grande rockstar dos anos 80 e do outro quem representava os anos 90. Muito tempo depois, outra tragédia atingiria sua reputação. Durante uma turnê conjunta com Metallica, James Hetfield sofreu um grave acidente envolvendo efeitos pirotécnicos e o show do Metallica precisou ser interrompido. Os fãs ficaram muito frustrados, mas ainda tinham esperanças porque o Guns N' Roses ainda ia entrar no palco. Só que assim, eles poderiam ter adiantado e o Axl estava atrasado, como sempre. Vamos ver que isso é algo recorrente. Mas quando o Axl finalmente apareceu no show, a voz dele estava comprometida. Pouco tempo, ele ficou bravo e abandonou a apresentação. Mais uma vez, o público ficou extremamente putaço, carros foram destruídos, vitrines quebradas, confronto com a polícia, a cidade inteira mergulhou no caos. E, de novo, o Axl estava envolvido em polêmica, mais uma vez. Com o passar dos anos, surgiu uma característica que se tornava quase lendária: os atrasos. Atrasava não era por pouco tempo, e sim por horas. Os fãs lotavam as arenas e permaneciam esperando sem qualquer explicação. Muitos viajavam centenas de quilômetros. Imagina você viajar durante 8 horas pro cara atrasar pelo menos umas 4 por preguiça, tá ligado? O problema é que não era uma vez ou outra. Começou a se tornar rotina. O Axl parecia viver um universo próprio. Um universo onde os horários queria que se foda, tá ligado? As expectativas do público também não importavam. Isso começou a desgastar até quem amava ele na época e adorava ele. E assim, compromete muito. Porém, eu não sei se os fãs mais fiéis, eles odeiam ou amam isso, porque hoje isso virou até que uma piada interna dos próprios fãs. Se os fãs estavam cansados, imagina os integrantes da banda. Ao longo dos anos 90, Axl passou a se concentrar cada vez mais no poder. Praticamente tudo que envolvia a banda precisava da sua aprovação. As decisões criativas, as negociações, contratações e demissões. Chegou ao ponto de muitos enxergarem o Guns N' Roses não mais como uma banda, e sim como Axl Rose Band, tá ligado? O Slash foi uma das pessoas que perdeu a paciência e Duff McKagan também. Pouco tempo depois, a formação clássica começou a desaparecer, porque eles não aguentavam mais o Axl, e aí teve a treta do Slash com o Axl Rose, que foi por conta de Axl Rose sofreu uma agressão quando era criança. O Slash, na época, queria tocar com o Michael Jackson. Michael Jackson convidou o Slash, inclusive ele tocou, aí teve essa cena aí que tá passando. E o Axl não gostou nada disso. Ele achou que o Slash traiu ele, que o Michael Jackson era um abusador. Isso ocasionou na treta do Slash com o Axl e a demissão do Slash do Guns N' Roses. Hoje em dia essa treta acabou. Mas a gente vai falar sobre ela mais à frente aqui nesse vídeo. Mas os problemas com o Axl não se limitava só aos bastidores. Em 88, a música One in a Million gerou uma tempestade de críticas. A letra continha termos considerados racistas, xenofóbicos e homofóbicos. A reação do público foi imediata. Os jornalistas começaram a atacar a banda. Durante anos, Axl tentou explicar o contexto da música. Disse que a letra se refletia as experiências específicas e um sentimento daquele período de sua vida. Mas o debate nunca desapareceu. Décadas depois, a música continuou sendo um dos capítulos mais controversos da história do Guns N' Roses. Talvez nenhuma polêmica tenha sido tão desconfortável quanto as acusações feitas por Erin Evelyn, a mulher que inspirou Sweet Child O' Mine. Durante anos, os fãs enxergavam a música como uma das maiores histórias de amor do rock, mas a realidade parecia muito mais complicada. Após o relacionamento terminar, Erin apresentou acusações envolvendo comportamento abusivo, controle emocional e episódios de violência. As alegações geraram enorme repercussão, principalmente porque contrastavam completamente com a imagem romântica associada à música. No final dos anos 90, início de 2000, aconteceu algo quase inacreditável. Um dos maiores rockstars do planeta Terra simplesmente sumiu, mas para o próprio público parecia exatamente isso. As entrevistas com ele se tornaram mais raras, shows quase inexistentes, informações totalmente escassas. Enquanto isso, um novo álbum era prometido repetidamente e repetidamente. Ninguém sabia praticamente onde o Axl estava e nem o que ele estava fazendo. Quanto menos aparecia, mais misterioso se tornava. E aí saiu o álbum mais esquisito da história, pois
Depois de anos, Chinese Democracy chegou, o álbum que deveria marcar o retorno triunfal de Guns N' Roses, mas acabou se tornando uma obsessão do Axl Rose. Anos se passaram e milhões de dólares gastados, produtores entravam e saíam desse álbum, músicos eram substituídos, as gravações recomeçavam e recomeçavam, a imprensa começou a tratar isso como piada e os fãs, que eram mais importantes, começaram a perder a esperança. Finalmente, o álbum chegou às lojas em 2008, carregava 15 anos de expectativa, mas não foi o que todo mundo esperava. Parece que depois de 2008, a história terminaria ali daquela forma, com o Axl isolado, sozinho, distante de antigos companheiros. Mas aconteceu algo que parecia impossível. Ele e Slash fizeram as pazes depois de décadas de acusações, ressentimentos e brigas absurdas. E eles voltaram a dividir o palco. E contra todas as expectativas, a união foi um grande sucesso. Milhões de ingressos vendidos, estádios lotados e a turnê mais lucrativa da história da música. Era quase como se o mundo estivesse disposto a dar mais uma chance pro homem que tentou destruir a carreira a qualquer custo e não conseguiu. E assim, tem todos os memes da voz do Axl, e por mais que eu ache extremamente engraçado e ache que ele mereça tudo isso que ele tá passando, eu não vou me aprofundar aqui nessa história da voz do Axl. Mas todos os excessos, noitadas, bebidas, etc, resultaram na voz dele estar bem zoado hoje em dia. E ele tá sendo alvo de crítica, e ele tá sendo até comparado com a voz do Mickey, porque a voz dele parece bastante a do Mickey Mouse. Porém, assim, eu, por exemplo, gostaria de estar sendo comparado ao Mickey Mouse e tá lucrando tanto quanto a Disney, tá ligado? Porque o Axl tá ganhando muito dinheiro com essa volta do Guns N' Roses. Apesar de todos os erros, todas as polêmicas, todas as coisas que ele viveu, o Axl permaneceu e permanece até hoje como um dos maiores artistas de todos os tempos. E queira você ou queira não, ele tem muita influência dentro do mundo da música. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva nesse canal aqui e no canal dos caras, que eu tô dando tudo de mim pra poder fazer esses projetos darem certo. E é isso, obrigado e tchau!